A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Mais uma vez estamos juntos para refletirmos na palavra de Deus. Espero que esse momento seja de alegria, espero que esse momento seja de muita felicidade, muita coisa boa da parte de Deus acontecendo na sua vida ou nas nossas vidas. Graças a Deus, o Senhor até aqui tem te abençoado, tem nos abençoado. Então vamos aqui, hoje é culto de estudar a Bíblia. Nessa nossa reflexão, eu quero compartilhar com vocês no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 1. E eu não estou com o meu relógio aqui, mas tem hora que eu chego em casa, tiro tudo que é do braço, dos dedos, para poder ficar livre, ou para poder não pegar o tal do corona, né? Lava tudo, limpa tudo, e eu tomei banho, sentei aqui, e a inspiração veio, e é agora, não é? Para que eu não perco ela de vista, para juntos nós mergulhar na palavra de Deus. Então, nós vamos refletirmos hoje no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, uma história bonita, linda, que todos vocês conhecem, mas que Deus me deu uma ilustração muito linda hoje. Então vamos lá, na leitura do texto. E a Bíblia é assim: você pode pregar ou ministrar um texto a vida toda, que todos os dias Deus está te renovando com novas revelações. É assim que funciona, porque Deus é uma fonte inesgotável de revelação da sua palavra. Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo de número 1. Mas antes de ler, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a vida de todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor os abençoe, nos abençoe, que a sua palavra ilumina e nos inspira novas revelações para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Nos te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nos diz o texto: Samuel unge Davi. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei para substituir o Saul. Disse, porém, Samuel: como irei eu, ouvindo o Saul, me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que has de fazer. Ungirás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro tremendo do que pudesse vir a acontecer, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, e vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Um detalhe interessante: Davi não estava aqui, não fora convidado, não está entre os filhos. Vocês vão descobrir daqui a pouco por que ele não está aqui no meio. Ele estava, primeiro, não foi convidado. Segundo, estava apacentando, mas poderia ter chamado ele, porque ele é filho. Mas Jessé não o considerava como um dos filhos importantes para ele. Considerava como filho, mas não importante tanto quanto os demais filhos. Versículo 6.
Entrando ele, Samuel viu a Eliabe e pensou no seu coração, o profeta Samuel: certamente está perante o Senhor seu ungido. Mas olha o detalhe interessante no versículo 7 a seguir. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu rejeitei. Quer dizer, está fora. Não é esse o homem que eu quero. O Senhor não vê como vê o homem. Como que o homem vê? Deus responde: o homem olha para quê? Para o que está diante dos olhos. Mas o Senhor olha para o coração. O nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus olha para o coração. Vamos dar uma paradinha aqui. Como sempre eu tenho prometido para vocês que as minhas mensagens são pequenas, não passa de meia hora, é 32 minutos, se eu não me engano, no máximo. Mas vamos aqui meditar na palavra de Deus. Eu vou contar para vocês algo que eu li em algum lugar. Não sei onde eu li. Eu li. Não sei se foi num livro, se foi na internet, se eu vi outra pessoa pregando isso. Não vou dizer porque eu não lembro. Mas gravei a história. Uma história, um conto que diz assim: que um certo rei, ele, lembrando que aqui é sobre rei, eu lembrei dessa história para mim fazer uma ilustração, para mostrar para vocês o que Deus quer falar com a gente. Um certo rei ficou viúvo e para escolher a sua rainha, a sua futura esposa, ele teve dificuldade. Como eu faria agora, como eu vou fazer para poder escolher a minha futura esposa, a minha nova esposa? Porque vocês sabem que um rei, todas as mulheres que estão livres, digo de passagem, às vezes até quem não está livre tem interesse em casar com o rei. E aí surgiu uma palavra de sabedoria muito grande da parte dele, mas ele não quis revelar o que seria, revelou no final. Mas ele disse para todo mundo que ia provar essas mulheres, porque ele queria uma mulher honesta, né, sincera, transparente, que o amasse. Mas só que ele não falou nada disso para ninguém, né? Ele não comentou. Mas quem é que não sabe que um rei não queria isso? Todo mundo sabe. Então ele anunciou às mulheres, as moças que tivessem interesse de casar com o rei, que viesse até tal dia, tal hora no palácio, que ele ia apresentar uma proposta. E o rei pegou uma semente que fosse semente de rosa, de flor, entregou para cada uma daquelas mulheres e disse: a moça que me trouxerá a flor mais bela, mais bonita, essa é a escolhida. Essa será a escolhida como a minha esposa, a rainha. É lógico que elas imaginaram que o rei não ia descobrir, não é? E marcou um prazo para elas, para que elas viessem a ele com a rosa. E cada uma dessas moças trouxeram uma rosa mais bonita do que a outra. E ele disse: está difícil de escolher, muito difícil, porque todas são belas. Mas ele sabia que a semente que ele deu, vou revelar para vocês no final. Então, no meio dessa multidão de moças interessadas a casar com o rei, uma delas estava juntas, porque a lei era que todas elas comparecessem diante do rei. Era lei, tinha que comparecer, senão dava problema grave. E uma dessas moças
estava lá sem a rosa. E ele agradeceu as moças com as rosas belas e bonitas, né, lindas, e perguntou para a moça, a que não tinha levado a rosa: o que aconteceu com você que você não trouxe a sua rosa? Estou curioso para saber. O que aconteceu? A moça curvou diante do rei, se ajoelhou diante do rei e disse: ó rei, vive o Senhor, que a semente da minha rosa, da minha flor, não germinou. Ele agradeceu todas as moças, e ele disse: fica aí, pelas rosas, pelos esforços, né? Despediu das moças com as rosas mais belas, de forma educadamente. Ela ficou: não entendi, como assim? Tinha que ser uma de nós para ser a rainha, a nova rainha. Aí ele revelou o segredo: das sementes que eu entreguei para vocês, nenhuma semente poderia germinar uma flor, porque são sementes estéreis, sementes escolhidas para não germinar, porque o caráter da escolha não estava na beleza da flor, no exterior, mas no interior. Ele virou para a multidão e virou para a moça e falou assim: você, cuja semente não germinou e não podia germinar, você é verdadeira, transparente, e está aqui triste porque sua semente não germinou, mas pode alegrar seu coração, porque você é a nova rainha, a minha esposa, disse o rei. E o que eu quero dizer com essa ilustração? Que nem sempre a aparência é a solução dos problemas da sua vida. O que isso nos ensina? E trazendo isso para a vida dos filhos de Jessé, todos eles bonitos, inclusive Davi, mas não era lindo tanto quanto os outros. Davi, apesar da Bíblia dizer que os seus olhos, aqui no versículo 11, diz que, ainda no mesmo texto, que Davi era de boa aparência, era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então ele não era feio, mas os irmãos dele eram acima da média, era acima de ser bonito, era lindo e tinha uma estatura invejável. Quero crer eu que o cabelo e os olhos também não seria diferente. A Bíblia revela isso aqui. O próprio Samuel disse: certamente esse será. Só foi passando homem bonito. E Deus falou: não é. Você está olhando para a aparência. E Deus, o Espírito Santo, não que ele não dê valor à beleza. Não, sim, tudo tem o seu valor. Mas isso não é primazia, não é prioridade de Deus ser bonito, ser jovem, porque nós vamos envelhecer. Isso não computa como atributo, como santidade. Se fosse assim, e as pessoas que não são bonitas e belas tanto quanto estes, não entram no céu? Como o rico, Deus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino. Mas Deus quer dizer o que com isso? Que os ricos não herdam o céu, não entram? Não, o rico avarento. Então não é prioridade o reino de Deus só para pobre, mas também não é só para rico, é para todo mundo. Quando Deus chama alguém para fazer a obra de Deus, Ele nos chama as características, não é ser bonito, ser lindo, ser belo, ser magro, ser alto, olhos verdes ou azuis, ou magro, ou rico, ou pobre, tem que ser rico, tem que ser pobre. Não. Deus olha os atributos, as qualidades, inclusive para entrar no reino de Deus,
não é? Para fazer a obra de Deus, Deus olha aqui dentro. Deus olha dentro do coração. Nem sempre as coisas belas que atraem as outras pessoas, mas não atraem a Deus. E o Samuel ficou de cabeça baixa, oh meu Deus. Ele continuou a história. Então vamos terminar a leitura do texto. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Versículo 9. Então Jessé fez passar a Samá, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: agora não tem como esconder mais, né? Chega no momento que não tem como esconder. Ainda falta o menor, o caçula, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Samuel já está honrando Davi como rei, sem antes ele nem saberia. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, ungiu. É este mesmo. É este mesmo. Então eu quero te dizer, não se sinta inferior, não se sinta rejeitado, porque eu venho dessa geração rejeitada, tá? Rejeitado. Eu, em memória ao meu pai, por zelo do nome do meu pai, da minha mãe, eu não vou revelar, mas eu sou rejeitado na minha gestação. Eu fui rejeitado. Eu tenho prova e testemunha disso, tá? Eu sou rejeitado já desde o ventre. É uma história que eu não falo, mas eu não me entristeço por isso, eu não me abato por isso. Você sabe por quê? Porque eu fui escolhido por Ele. Talvez teve gente, talvez não, teve pessoas que não quiseram que eu nascesse, mas eu nasci. São histórias do passado da gente, que o fulano, o Beltrano, que é irmão, que é tio, que viu, entendeu? E que sabe da história. E eu estou aqui vivo. Quase morri, tá? Quase morri. E Deus sabe. Só Deus sabe a realidade e as verdades que você tenha passado, que você tem sofrido. Ninguém acredita o tanto no sofrimento que você tem passado, nas lutas que você tem passado. Ser humano não pode entender e não pode compreender. Você já foi rejeitada, já foi rejeitado, decepcionado, decepcionada. Mas ei, olha para mim agora. Olha bem para mim. Deus não deixou que você viesse morrer, para que você hoje pudesse ouvir essa palavra e valorizar, porque foi Ele, Deus, que te protegeu, te guardou, para você não perecer. Glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor, porque você está vivo ou viva, porque Deus interviu aqui. Deus interviu no reinado de Israel. Não quero Saul para ser rei, esse cara não presta. Não adianta você orar por ele, Samuel. Eu já o rejeitei, não quero ele mais, eu já tenho outro. E Deus ungiu Davi para ser rei de Israel. Depois começa uma nova batalha, uma perseguição terrível, Saul querendo matar o Davi.
porque não aceitava, não admitia que ele fosse rei em Israel no seu lugar, mas ele nem tão pouco, teve várias chances e oportunidade de matá-lo, mas pagou o mal com o bem. Ele não é chamado de segundo o coração de Deus por acaso não. Davi tinha muita virtude. Então vamos terminar de ler o texto. É este mesmo, unge ele, rei de Israel. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Você sabia que Davi foi humilhado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, por todo mundo, humilhado e rejeitado? Ele nem convidado, irmãos, para poder participar do sacrifício, ele não foi convidado. Ele, na verdade, ele não era considerado como filho de Jessé, não. Ele era o outro lá. Nós somos 6 irmãos, eu e mais 5. Não me pergunte por que eu não vou falar. Mas o único que era espancado dos 6, sem nenhuma explicação, era eu. E todo dia eu estava perguntando: será por causa do meu nome, Jesus Nazaré? Será que é por causa do nome? Será que esse nome, Jesus Nazaré, perturba o Satanás tanto assim? Quer dizer, é claro que eu sou o pecador, mas o nome, eu tenho isso comigo. Eu fico perguntando, quando alguém ia me chamar, Jesus, um cara um dia me chamou. Eu lembrei que agora, um cara me botou um apelido. Não apelido não, me chamava. Eu tinha o nome desse rapaz, mas é até bom não lembrar agora, senão eu ia falar, porque eu fiquei chateado. Você sabe o que ele falou? Eu não te chamo desse nome. Mas é meu nome, você tem que me chamar por Jesus. Ou então Nazaré, nem esse, nem aquele. E eu falei, Jesus amado, mas eu nem crente eu não era. Eu não era cristão, eu trabalhava, o nome da empresa eu posso falar. Era Maná, lembra da propaganda? Com Maná do bando, acabou, não sei mais. Eu trabalhava lá. E o camarada disse, eu não falo esse nome, eu vou te chamar de Amaral. Então eu tenho um pressentimento comigo, que eu nunca tive coragem de perguntar isso para meus pais, por que eles me espancavam tanto? Por que eu era tão rejeitado daquele jeito? Eu não tive coragem de perguntar. Não lembro, que se eu perguntei, não lembro. Vou ter que lembrar disso mais tarde. Mas eu não lembro. Mas eu pergunto até hoje, por que será que quando eu era menininho? Não, mas depois de criança, de 3, 4, 5 anos. E Deus fez um milagre tão grande que usou minha própria família para me ganhar para Jesus. Você vê que milagre que Deus faz da transformação no ser humano, né? Depois meu pai, minha mãe, depois de convertido, me abraçou tanto e me pediu perdão. Isso já depois, bem depois. Eu tenho que contar essa bênção, né? Porque senão fica ruim. Mas bem mais tarde, depois de convertido, eles teve uma reunião de família e todo mundo se abraçou e chorou e todo mundo pediu perdão. Eu também pedi, porque a gente acaba pecando também, né? Mas eu estava enfatizando aqui só o lado ruim da história, mas tem um lado bom da história aí, viu? Foi minha própria família que me ganhou para Jesus. Aí tá, onde eu nasci? No Brasil para Cristo. Eles fizeram o apelo e eu vim para o Brasil para Cristo e nasci, que todo mundo sabe, viu meu batismo. O nosso pai na fé é o pastor Oberico, que eu considero como pai. Ganhar para Jesus, fazer o apelo, isso aí é fácil. Isso aí qualquer um faz, né? Agora, gerar, fazer eu produzir fruto, batizar nas águas, me ensinar a Bíblia, foi o pastor Oberico, pastor Francisco, saudoso pastor Francisco, que Deus o tenha, e o pastor Claudão. Então esses foram os homens que me gerou, que me fez eu ser filho de Deus. Mas os meus pais, junto com os meus irmãos biológicos, pagaram o preço e fez um apelo. Agora, levantei a mão num dia, no outro eu estava aqui no Brasil para Cristo, aceitando Jesus de novo, né?
Glória a Deus por isso. Mas todo mundo já sabe dessa história. Sabe que o pastor Berico é meu pai na fé. Deixa eu terminar essa mensagem aqui. Eu acho que não. Eu tenho certeza que eu estou ministrando para alguém que não consegue perdoar. Eu perdoei. Estou te dando um exemplo. Porque você foi ferido, machucado, rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe. O que mais? Rejeitado pelos irmãos. Por favor, escuta esse vídeo até o final. Mas Deus quer completar a obra. Você precisa liberar o perdão para você entrar no rei, entrar com o rei na glória. Você está achando que o Davi aqui, Davi jogou tudo, passou o sangue de Cristo, passou, né, fizeram um sacrifício lá, né, tenho certeza que o Davi nunca jogou isso na cara dos pais dele, dos irmãos dele, muito pelo contrário, ele levava queijo, levava coisa gostosa para os seus irmãos, para o Saul na guerra. Ele sabia ser servo, apacentador de ovelha. Quantas vezes ele tirou ovelha da boca do urso, da boca do leão, salvando o rebanho do próprio pai. A Bíblia registra, se você for estudar a Bíblia, ele nunca decepcionou os seus pais, os seus irmãos. Eu tenho certeza que ele perdoou. Foi por isso que Deus o colocou como rei, e é por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus. Pastor, ele pecou, mas era um homem de coração quebrantado, um homem que perdoa as pessoas, um homem de caráter idôneo, tá? Não estou falando que ele não pecou, não, ele pecou, mas é por isso que Deus o perdoou, sabe por quê? Porque ele arrependeu. Quando ele peca e que o profeta conta uma parábola para ele, sabe o que ele fala? Esse homem tem que morrer, e o profeta disse, esse homem é você, mas Deus já te perdoou. Então ele era um homem que lutou pela justiça, cometeu pecados, mas ele perdoou, e ele se perdoou, ele pediu perdão para Deus. Então eu quero terminar essa mensagem, dizer para você o seguinte: Deus não vai te fazer um rei, mas vai te fazer de você um cristão santificado para morar com o rei. Vou repetir, Deus pode não te fazer um rei Davi, ou uma rainha, mas Ele pode te abençoar, como se fosse, você vai subir com Ele, eu vou subir com Jesus, eu estarei com Ele, Ele estará conosco. Então perdoe, e não preocupe se você é maltratado ou maltratada, porque não tem uma aparência desses irmãos de Davi, de Abinadab, não preocupa não. Se você é ruivo ou ruiva, ou de baixa estatura, 1,30 m, 1,5 m, preocupa com isso não. A sua alma que vale, o seu caráter, o seu interior é que vale para Deus. Para os homens não importa se os homens não te elogiam, se o ser humano se o ser humano te maltrata, saiba você que você tem um Deus, você tem um rei, e esse rei chama-se Jesus Cristo. E vou te falar uma coisa: Jesus não veio com uma aparência de boa aparência, de aparência fisicamente que chamasse a atenção das pessoas, que quem foi até ele não foi por interesse a sua beleza, foi a ele com interesse na salvação. E a Bíblia diz que ele não veio com boa aparência, com a beleza no exterior enorme. Sabe por quê? Para que nós não o rejeitássemos. Ele veio de forma maravilhosa, gloriosa, no poder do Espírito Santo. Ele veio ungido pelo seu pai. O Samuel ungiu Delamassuri canta Lamanai. O Samuel ungiu o Davi da Bíblia para ser rei de Israel, mas Jesus, o verdadeiro ungido, veio para poder salvar nossa vida, nossa alma na cruz do Calvário. Isso vale mais do que qualquer beleza exterior. Deus, Ele está de olho no interior, no coração puro. É isso que o Davi da Bíblia diz, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Não importa o nosso exterior, mas importa o nosso interior.
E Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que Deus vai vir buscar um povo zeloso de boas obras, cujo corpo, alma e o espírito, tricotomia, quem for tricotomia, santificado, corpo, alma e espírito, esse tem um lugar no reino do céu. Deus te abençoe. Vocês perceberam que a minha bandeira começou a cair? Você viu? Que eu não perdi o foco, não perdi muita coisa, Delamassuri e Cantalamanai. Acontece com você, para te tirar você do foco, para tirar você da direção do Espírito Santo. Você viu que as bandeiras caiu tudo em cima de mim aqui, sem perder o foco, que é entregar para você o que Deus mandou. E eu segurei as bandeiras, olhei para trás, mas eu não tirei o foco. Eu não deveria nem ter olhado, né? Mas eu olhei para não cair aqui, não quebrar as coisas aqui, porque eu não posso quebrar essas bandeiras aqui não. Foi de Deus, a bandeira cair em cima de mim. Tem muitas vezes que as coisas petecam para o seu lado, quer cair em cima da sua cabeça. Mas olha aqui, ó, com uma mão, essa está aqui livre, essa aqui está segurando as bandeiras para não cair. E essa aqui está livre para poder desligar o celular. E a boca livre para poder falar. Ô glória, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E eu oro agora para você, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo santifique o seu interior, e que a sua aparência não venha ser impedimento para você realizar a obra de Deus.